Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje, eu e o Gabeira vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, sobre uma eleição que já passou, a eleição dos Estados Unidos, aquela que aconteceu na terça passada e foi ganha pelo democrata Joe Biden. Embora alguns cismem ainda e não reconhecer o resultado, como os presidentes Trump e Bolsonaro. Desde sábado, nem o Ministério das Relações Exteriores, nem o presidente Jair Bolsonaro se pronunciaram sobre a vitória de Joe Biden. Ontem, numa cerimônia no Palácio do Planalto, os jornalistas perguntaram a Bolsonaro se ele não comentaria o resultado. O presidente não respondeu. Depois a gente vai conversar sobre uma eleição que ainda vai acontecer no domingo, as eleições municipais no Brasil para a escolha dos prefeitos e vereadores de 5.570 cidades. Gabeira, no nosso primeiro assunto aqui. Bom, deu Biden, apesar do Trump e do Bolsonaro ainda não reconhecerem isso. Aliás, até a Fox News já reconheceu. The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th President of the United States. Mas, enfim, o Bolsonaro insiste em ignorar. Ele, nesse sentido, está aliado à Rússia e à China, nessa recusa em aceitar o óbvio resultado. Nesse sentido, aliás, eu posso dizer que o Bolsonaro é coerente. Ele é um negacionista nato. Ele nega tudo. Agora, você sabe que o tempo de reconhecimento é diretamente proporcional à simpatia que você tem pelo vitorioso, né? Quanto mais simpático a você o vitorioso, mais rapidamente você reconhece. Quando se trata de um cara que você não quer que vença as eleições, aí você fica empurrando, não é? O caso da Rússia e da China, eu tenho a impressão que eles consideraram a vitória do Biden como um processo que pode deter um pouco a decadência americana, entende? A decadência americana em termos de influência no mundo. Porque o Trump tinha uma visão muito isolacionista, né? Muito America First e deixando todo mundo assim. E agora a posição do Biden é uma posição diferente. É uma posição que envolve a volta ao Acordo de Paris. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. É uma posição que, como a Angela Merkel disse, retoma uma aliança transatlântica. Exato. Quer dizer, tudo isso recompõe um pouco a importância política dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, o Bolsonaro, ele recusa a aceitar por uma razão diferente. Ele está magoado, o candidato dele perdeu. E ele tem, em relação ao Biden, um certo ressentimento, porque o Biden falou sobre a política amazônica, falou que poderia, em hipótese dramática, até estabelecer alguma sanção econômica, e o Bolsonaro está usando isso como possibilidade de interferência na política externa brasileira. I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Independente desses pequenos detalhes, né? O problema que acontece hoje é que o Bolsonaro e o Ernesto Araújo, eles consideraram o Trump, eles fizeram uma visão muito romanceada do Trump, né? O Araújo viu o Trump como o cara que ia salvar o mundo, os valores ocidentais, que ele realmente era o defensor dos valores ocidentais, contra o materialismo, uma série de coisas que, falar do Trump contra o materialismo, um milionário laranja cheio de dívidas com imposto. Nada disso fica em pé, né? É tão impressionante isso. Donald Trump foi eleito em 2016. Naquele ano, ele, um bilionário, pagou $750 de imposto de renda.
E como que o Trump fez isso? Para pagar nada de imposto de renda ou tão pouco por tantos anos? Ao longo dos anos, o que ele fez foi declarar para a Receita que as empresas dele tinham tido prejuízos de mais de $1 bilhão. E também deduziu gastos como combustível e até $70 mil no cabeleireiro. E o presidente também é alvo de uma auditoria da Receita Federal e pode ter que pagar $100 milhões ao fisco. E o Bolsonaro achou que a amizade com o Trump ia trazer para ele algumas vantagens. Mas o que o Trump fez foi o seguinte: já que você é meu amigo, então faz as coisas que eu preciso que você faça. Vou taxar o aço, você vai ampliar a cota de importação do álcool americano, do etanol americano, enfim. Ele foi obrigando o Bolsonaro progressivamente a mostrar que ele era um seguidor, entende? Que ele topava fazer para o Trump aquilo que o Trump queria, né? Exatamente isso. Não é uma amizade entre iguais. Ali era uma amizade entre um ser subserviente e outro que era hegemônico na amizade. Exato. E chegou o ponto, né, deles fazerem aquela ação na fronteira, que era uma ação lá na fronteira com a Venezuela, Sim. que era uma ação tipicamente voltada para as eleições americanas. O secretário de Estado americano Mike Pompeo esteve em Roraima hoje. Ele foi ao posto de triagem de imigrantes venezuelanos da Operação Acolhida em Boa Vista, ao lado do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. O governo americano declarou que o objetivo dessa visita é ressaltar o apoio dos Estados Unidos aos venezuelanos e que vai enviar ao Brasil mais $30 milhões para auxiliar no acolhimento dos estrangeiros. Numa coletiva de imprensa ao lado do ministro, Pompeo disse que o presidente venezuelano Nicolás Maduro está destruindo o próprio país. O Mike Pompeo veio. Eles queriam lançar uma mensagem para os latinos da Flórida, dizendo que estavam combatendo o comunismo venezuelano, que estavam ali combatendo, mas foi mais uma mise-en-scène, entende? Não teve nada de especial. Então o Brasil fez tudo que pôde, através do Bolsonaro, para encantar o Trump, para agradar o Trump, e o Trump pura e simplesmente não levou em conta. Nem veio aqui, né? Nos 4 anos dele, ele nem veio aqui. Outros presidentes americanos vieram ao Brasil, né? Agora, é curioso, Gabeira, que entre os assessores mais próximos do Bolsonaro e dos ministros com quem eu converso, na semana passada, antes da eleição, eu conversei com 3 ministros. Estava ali o Biden como favorito das pesquisas, todos muito próximos ao Bolsonaro. Me diziam o seguinte: não, Laura, assim que sair o resultado, ele vai cumprimentar o vencedor, pode ser o Biden, não vai ter problema. Inclusive foi o tema do nosso podcast. Exatamente. E aí o que acontece é que eu conversei com essas mesmas pessoas ontem, agora mudou um pouco, agora tem essa coisa, não, tem que esperar proclamar o resultado. Laura, calma, ele vai cumprimentar o Biden sim, mas, enfim, ninguém... Tem uma certa imprevisibilidade do Bolsonaro. E o jeito que ele também trata essas coisas com os assessores, deixando todo mundo meio em suspenso, sobretudo aqueles que tentam ser um pouco mais sensatos, concordam que deveria já ser a hora do Brasil reconhecer a vitória do Biden, mas o Bolsonaro é imprevisível. Eventualmente a gente está gravando aqui na manhã da terça-feira e pode ser que hoje à noite ele fale alguma coisa do assunto, embora até agora ele tenha fugido. Hoje de manhã, por exemplo, ele chegou a falar de vacina. Aliás, chegou a ficar feliz da vida, porque, segundo ele, venceu o Dória, porque a vacina do Dória... A vacina, a Coronavac, tem lá um acordo entre o Butantan e a Sinovac chinesa, teria dado um problema, isso não está bem claro ainda nessa manhã de terça-feira, mas ele bate no peito e, como uma pessoa absolutamente sem noção do que significa saúde pública, ele está vibrando com o que poderia ser, se for, o fracasso de uma vacina. O presidente Bolsonaro respondeu a um apoiador que perguntou o seguinte em uma rede social. Vamos ver. Bolsonaro, se a ciência disser que o Coronavac é seguro e vai imunizar a população, o Brasil também vai comprar e produzir a vacina? Essa foi a pergunta. Aí o presidente Bolsonaro respondeu: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória.
mais uma que Jair Bolsonaro ganha. É impressionante essa comemoração do problema da vacina do Dória, que não é a vacina do Dória, é a vacina da Sinovac com o Butantan, é realmente uma coisa fora do comum, porque ele considera o Butantan São Paulo, né? Dória e São Paulo. E não percebe que o Butantan é o Brasil, né? Sim, sim. É uma coisa que produz para o Brasil. É lamentável isso. Agora, vamos esperar um pouco. Eu acho que nos Estados Unidos, evidentemente, vai ficar claro, essa demora vai ficar clara para a equipe do Biden, né? Uma consequência óbvia dessa demora do Bolsonaro é que o Brasil perde uma excelente oportunidade de já começar, como você está dizendo, a se entender com quem vai mandar nos Estados Unidos a partir de janeiro. Claro. E você viu, por exemplo, que o New York Times destacou uma declaração do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que reconheceu a vitória do Biden, a importância da vitória do Biden, para mostrar realmente que alguns setores no Brasil já reconhecem, né? Menos o Bolsonaro. Então eu acho que isso vai ter repercussão também no problema ambiental. Porque o Biden, eu estava examinando aqui a história dele, muitas coisas que ele fez são desagradáveis para a esquerda, entende? Lei de droga, várias coisas assim, aumento de prisão, aumento de prisões nos Estados Unidos, através de lei e tal. Ele é um cara que, no trabalho parlamentar, ele teve uma tendência mais autoritária, mais para a direita, entende? Agora, o meio ambiente é a única coisa que ele pode oferecer à esquerda sem grandes problemas, porque o meio ambiente é mais amplo, entende? Então, muito possivelmente, ele vai usar o meio ambiente como uma forma de agradar a esquerda americana e agradar também os outros setores americanos e entrar em confronto com o Bolsonaro, ainda que seja de uma forma leve, né? Mas eu acho que o confronto está por aí, porque ontem eu percebi que o Bolsonaro está tomando duas providências que são providências muito ligadas ao próprio confronto, à preparação do confronto. Uma delas é o fato dele querer regulamentar todas as ONGs até 2022 e retirar de cena todas as que estiverem contra o chamado interesse nacional. E a outra ideia que surgiu ontem foi um documento dentro do grupo do Mourão dizendo que a China e a Europa estão interessadas na água da Amazônia e que elas querem levar a água da Amazônia, entende? Como se isso fosse muito viável. Não é muito viável, entende? Mas eles estão criando assim, uma máscara nacionalista, uma fachada nacionalista para entrar em confronto, entende? Pelo visto, o governo Bolsonaro ele só refuta o isolamento quando se trata de pandemia, né? Quando se fala em relações com o mundo, é no isolamento que o Bolsonaro e o governo dele parecem se sentir bem, né? É verdade. Bom, vamos agora falar das eleições que vem aí, as eleições de domingo. É de longe a mais desanimada que eu já presenciei. Não tem debates na TV, não tem comício, não tem passeata, eu não vejo carreatas por aí, mas não tem nem vibração nas redes sociais, onde poderia ter. A Covid, por exemplo, não impediu que nos Estados Unidos a eleição tivesse vibração e discussão acirrada. Aqui, pelo visto, tem um conjunto de coisas que ainda tem que ser explicado melhor. Quer dizer, que o fato é que as campanhas hoje, na população e nas campanhas, uma falta de entusiasmo visível, né? E é mais curioso, Gabeira, porque o brasileiro hoje, aliás, de algum tempo para cá, eu diria desde 2013, com certeza, ele discute política com uma paixão evidente, né? Nas redes sociais, nas ruas e tal. Agora, nessa eleição municipal, ele não discutiu política, ele deixou um pouco para lá temas importantes das suas próprias cidades, ainda que eu acho que nesses dias finais, faltam 5 dias para as eleições, esse assunto possa esquentar, ainda tem depois o segundo turno, eu acho que essa eleição fica marcada
por essa falta de participação mais intensa, falta de discussão, inclusive entre os candidatos, dos problemas da cidade. Não tem dúvida. Eu acho que vale a pena a gente considerar essa eleição como um caso raro, né? Em primeiro lugar, ainda que não tenha tido essa influência, é a primeira eleição depois do Covid, né? Primeira eleição na pandemia. Certamente ia repercutir. O Brasil tem quase 150 milhões de eleitores aptos a votar. Eles vão encontrar sessões eleitorais assim, com marcação no piso para manter o distanciamento social e mesários usando equipamentos de segurança. Não vai faltar álcool gel para o eleitor usar antes de votar e ao sair da cabine. Segundo, é uma eleição que coincidiu com a eleição americana, que tem uma capacidade de atração na mídia muito superior à própria eleição municipal, né? Você hoje, você via, por exemplo, as pessoas na rua querendo saber como é que estava, se o Trump tinha perdido, se o Biden estava avançando, enfim. Havia um interesse muito grande pela grande eleição americana, né? A gente deve até frisar aqui, porque que nessa eleição, por causa da Covid, a eleição, em vez de acontecer no dia 3 de outubro, ela foi transferida agora para o dia 15. Quer dizer, isso colou mais ainda na eleição americana. Exato. E aí a eleição americana, como você diz, se sobrepujou. Exato. Agora, as eleições municipais no Brasil, tradicionalmente, sempre atraem mais interesse, porque as pessoas se reúnem mais, elas fazem mais encontros para discutir, elas questionam os candidatos, os temas dizem respeito à sua vida particular, à sua vida no bairro. Ela teria essa possibilidade. Mas se você examinar também as eleições, elas praticamente não apresentam. Primeiro, que as eleições anteriores, elas esgotaram, pelo menos aqui no Rio, né? Elas esgotaram um pouco a ideia da novidade. A novidade foi muito mal sucedida, né? E você está trabalhando com um cardápio de políticos já conhecidos, com raríssimas exceções, políticos já muito conhecidos, né? Então essa é uma questão. E mesmo em São Paulo. Em São Paulo o cardápio é todo de políticos já conhecidos. Os 4 que estão na frente, o Covas, o Russomano, o Boulos e o Márcio França, são políticos tradicionais, no sentido... O Boulos não é tradicional, ele é o mais alternativo, mas são políticos que estão há muito tempo nesse trabalho. Então, pode ser também, entende, que há um certo cansaço com a política e com os candidatos, entende? Agora, o interessante também é que nós não tivemos debates, né? Os debates poderiam ter sido alguma coisa mais forte para politizar, para atrair as pessoas. Mas isso também não aconteceu, enfraqueceu um pouco mais. A gente tem que ver essa questão da legislação eleitoral, porque a mídia se vê diante de uma situação muito delicada. Não adianta você fazer debate com 10 pessoas, não adianta você fazer debate com 7, 8 candidatos. Não rende, entende? E é muito difícil você realmente ter um debate que possa expressar assim um pouco a verdadeira essência em discussão, né? O que está em discussão. Mas, de qualquer maneira, a gente continua vendo, vamos acompanhar, pode ser que o segundo turno seja melhor, não é? Na verdade é o seguinte, como a gente não viu até agora, repito, há 5 dias das eleições, nenhum frisson, nenhum entusiasmo pela eleição de domingo, quer dizer, certamente vai acontecer alguma coisa que pode acontecer, aliás, alguma coisa parecida com 2018 num determinado ponto. Não dessas novidades que você frisou bem, quer dizer, surgiu um Witzel que tinha 2% das preferências nas pesquisas dias antes e no primeiro turno da eleição do Rio em 2018 saiu com 41% dos votos válidos. Mas eu acho que como a eleição ainda não pegou na cabeça das pessoas, nas conversas e tal, e obrigatoriamente, a partir de quinta a sexta-feira, vai ter que ser o assunto das pessoas, alguém vai ter que perguntar para o outro, para o amigo, para a amiga, para o parente, quem você vai votar em quem e tal.
Eu acho que a tendência da coisa pegar fogo nesses últimos dias, digamos de quinta até domingo, e com a possibilidade de algumas reviravoltas, existe, porque tem a velocidade das redes sociais, que as pesquisas não captam. Muita gente vai sempre acusar as pesquisas de errarem, mas as pesquisas, elas captam um determinado momento, é um retrato do momento, e a mudança com que o cenário se dão em tempos de WhatsApp, todo mundo trocando mensagem no WhatsApp, em 48 horas, pode mudar muita coisa no cenário que a gente vê hoje, né? Eu estou contigo. É o único lugar que eu acho que é muito difícil haver uma reviravolta, aqui no Sudoeste, né? No Sudeste, né? É o Belo Horizonte. Ah, sim. Belo Horizonte, eu tenho a impressão de que pela performance que ele teve na pandemia, pelo fato de ser um governo que, de uma certa maneira, foi bem aceito, eu acho difícil que ele, com as condições, com que a pesquisa mostra, eu acho muito difícil que haja ali alguma grande surpresa. Na primeira pesquisa, no dia 2 de outubro, Alexandre Calil, do PSD, tinha 58% das intenções de voto. Na segunda pesquisa, do dia 15, passou para 59%. Na terceira, do dia 29, foi para 63% e agora está com 62%. Considerando a margem de erro, tem de 59% a 65%. Sim, assim como, por exemplo, ainda ficando no Sudeste, Rio e São Paulo, eu acho que não há jeito de o Bruno Covas e o Eduardo Paes não irem para o segundo turno. Eles vão para o segundo turno. A única surpresa é quem vai com eles. Quem vai com eles, assim como em Recife, que o João Campos vai para o segundo turno. Agora, você não sabe se ali tem a Marília Reis, tem o Mendonça Filho, que estão disputando ali, tem até a tal da delegada Patrícia, que caiu um pouco, mas você nunca sabe, nesse final de campanha, essas reviravoltas hoje em dia se dão de uma forma que, de novo, eu acho que a eleição de 18 foi a primeira em que isso aconteceu dessa forma, e ela tem tendência de ser assim a partir de agora, dessa forma, porque hoje qualquer um de nós sabe, os ouvintes sabem o que acontece a partir de um sábado. Em 18 aconteceu isso. Quer dizer, nos WhatsApps, todo mundo perguntando quem votar, sugerindo candidatos, quem votar, eu não tenho candidato a vereador, quem você sugere, e aí isso muda muito. E fora, temos que admitir também as fake news que vão pintar a partir de sexta-feira. Mas a gente, por exemplo, aqui no Sudeste, a gente tem uma eleição praticamente definida, que é a de Belo Horizonte, e temos 2 candidatos favoritos para irem ao segundo turno, o Eduardo Paes no Rio e o Bruno Covas em São Paulo. A nova pesquisa Ibope, divulgada agora há pouco, mostra que Bruno Covas, do PSDB, passa a liderar a disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 19 pontos de vantagem. Eduardo Paes, do Democratas, tinha 27, foi a 30, depois 32 e agora tem 33. Pela margem, varia de 30 a 36. A discussão que existe é sobre quem vai para o segundo turno com eles. Lá no Nordeste, você tem 2 casos em que a direita ameaça ou procura ameaçar a hegemonia mais ou menos tranquila da esquerda. Você tem o caso da delegada Patrícia, lá em Recife, que teve uma performance razoável, mas eu não sei se ela vai superar a Marília Reis ao ponto de chegar ao segundo turno. E você tem o capitão Wagner, lá em Fortaleza, disputando a hegemonia com o PT e a família Ferreira, né? E tem também, a gente não pode esquecer, que outro candidato favoritíssimo a levar no primeiro turno, tanto quanto o Calil lá em Belo Horizonte, que é o Bruno Reis, candidato do ACM Neto em Salvador. Esse também está muito assegurado, né? Pelo que eu vi, bastante assegurado, já não há grande surpresa ali. O candidato do DEM, Bruno Reis, aparece em primeiro lugar na pesquisa, com 42% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, tem de 38% a 46%. Em segundo lugar, aparece o candidato Pastor Sargento Isidório, do Partido Avante, com 10%. Com a margem de erro, tem de 6% a 14%.
Em terceiro, a candidata do PT, Major Denise, e a candidata do PCdoB, Olívia, com 6% cada uma. O que mostra, entende, quer dizer que o ACM Neto continua mais ou menos na trilha do avô, né? De exercer uma liderança importante ali. Agora, nós temos também uma eleição muito interessante em Porto Alegre, onde a Manuela Dávila lidera e algumas pessoas dizem que ela pode não vencer o segundo turno, mas ela certamente estará no segundo turno. Há quem diga que ela tenha dificuldades no segundo turno, mas não se sabe. Ela pode também vencer. Aí seria uma novidade interessante. Não é? Na verdade, os 3 candidatos que disputam o segundo turno, em condições muito parecidas, que ela está bem distante nas pesquisas. Aí depois você tem 3 candidatos, que é o José Fortunati, o Sebastião Melo, do MDB, e o prefeito do PSDB, o Nelson Marquesan Júnior. Nelson Marquesan. Quer dizer, os 3, eles, de alguma maneira, pode-se imaginar que no segundo turno, os eleitores dos 3 se unam para qual desses 3 for para o segundo turno para combater a Manuela. E como você diz, a Manuela perde esse favoritismo no segundo turno. Mas é uma suposição só, Sim. Porque pode ser também que uma parte fique com ela, né? Por exemplo, Fortunati sempre foi, Fortunati agora está no PTB, né? Mas ele sempre foi um cara mais à esquerda, entende? Então, realmente vai ser uma eleição muito interessante também, que é possível que ela leve, aí será também uma jovem prefeita numa cidade importante, né, do país. Tem um outro ponto aqui, Gabeira, um último ponto que eu queria tocar, que é a eleição de domingo e as consequências para 22, para a eleição de 22, que todo mundo acaba falando. Primeiro, isso aí. Tem Bolsonaro. Primeiro eu acho que tem exemplos aos montes para dizer que não tem uma relação direta. Eu vou usar 2 aqui, que em 2004, em São Paulo, os 2 em São Paulo, 2004 e 2008. Em 2004, o Serra venceu a eleição em cima da Marta Suplicy do PT, que estava tentando a reeleição. Serra ganhou em 2004. Em 2006, o Lula se reelegeu presidente. Em 2008, na eleição seguinte, o Kassab venceu de novo o PT, que era a Marta. E em 2010, o PT venceu a eleição presidencial, que foi a Dilma que faturou a candidatura na eleição. É óbvio que derrotas de candidatos apoiados pelo Bolsonaro nessa eleição, e vão ter aos montes, me parece, essas derrotas vão ser usadas aqui e ali para tentar desgastá-lo. Ele mesmo vai ter que se explicar, assim como se os candidatos apoiados por ele vencerem, que me parece improvável hoje. Ele vai ter motivos para bater no peito e autoproclamar ali a força eleitoral dele. Mas, sinceramente, eu vejo que o que vai contar de verdade para a eleição de 22, na sucessão do Bolsonaro, vai ser como o governo dele vai lidar com a economia e com a pandemia em 21 e 22. No caso da economia, em 22, no caso da pandemia, em princípio, só no que vem só. Sobretudo agora, a partir de janeiro, que ele vai ter que resolver um problemaço, que é o que o governo vai botar no lugar do auxílio emergencial de R$300. Quer dizer, ele não vai botar nada e vai melhorar o Bolsa Família, ele vai criar o Renda Brasil. Isso, na minha opinião, é o que mexe com o tabuleiro eleitoral de 2022, muito mais do que os resultados desse domingo. Se bem que ele, nesse domingo, ele entrou em 2 frias, né? Uma fria em São Paulo, com Russomano, e outra fria aqui no Rio, com Crivella. Talvez entre outra, porque ontem, segunda-feira, na live dele, ele ficou ao lado da delegada Patrícia de Recife, que pode não ir para o segundo turno. Estou começando a live um pouquinho mais cedo, porque a delegada Patrícia de Recife, ela vai decolar num horário que não seria compatível, né, caso nós começássemos a live às 19 horas. Então, vamos bater um papo com ela. Então, a delegada Patrícia, resolvi apoiá-la, né, e ela também se mostrou favorável a esse apoio. E eu apelo aos eleitores de Recife, né, porque lá nós ganhamos no segundo turno, em 2018. Essas derrotas vão pesar nele, mas o que eu acho é que não é essencial para 22. Elas fazem a política nos próximos meses. Olha, ele perdeu os candidatos, mas acho que o que conta mesmo vai ser como é que ele vai conseguir lidar com a economia do país no ano que vem. Eu vou dizer até uma coisa audaciosa, se você me permite. As eleições americanas terão mais importância nesse processo
do que as eleições municipais. Pelo exemplo, entende? Pelo exemplo de formação de uma frente, da busca de um candidato que possa se antepor ao populismo. Enfim, o exemplo americano talvez seja mais interessante para se analisar a eleição do Bolsonaro em 22 do que esse conjunto de eleições municipais. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.